Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre a perspectiva Foucaultiana a respeito do nazismo. Isso está localizado dentro do livro Em Defesa da Sociedade e o objetivo é a gente entender o funcionamento do biopoder no regime nazista. Para isso, eu primeiramente passo pela noção de biopoder. Biopoder seria a tecnologia de poder exercida diretamente na vida humana, mas na vida do ponto de vista da vida biológica. Do homem espécie, do humano espécie, não mais do homem corpo, do humano corpo. O biopoder, por sua vez, ele pode ser exercido em conjunto com os mecanismos de disciplina, né? Com o poder disciplinar. Eles atuam muitas vezes em conjunto, eles atuam complementarmente, é muito comum isso. E a gente tem uma linha cronológica de o nascimento do mecanismo disciplinar e depois o nascimento do mecanismo de poder regulamentar, do poder da vida, do biopoder, do poder em que o seu alvo é a vida humana enquanto vida biológica, aspecto biológico. Esse biopoder ele vai atuar sempre sobre a população, esse é o grande ponto do biopoder. Não vai mais fazer igual o poder disciplinar que vai atuar nos corpos, dessa vez ele vai atuar sobre a população. A população vai ser o seu grande alvo. E isso é de extrema importância, a população ser o grande alvo do biopoder. Por que é de extrema importância? Porque aqui a gente vê ações tomadas pelo Estado que são, por sua vez, ações que recobrem toda a espécie, que fazem funcionar em toda a espécie. Esse tipo de ação pode passar desde o controle de morbidade, controle de natalidade, controle e, evidentemente, ações para se ter um resultado a respeito deles, né? Então, por exemplo, no século XVIII, é muito comum que o controle de natalidade esteja ao lado de ações para se fazer aumentar o número de pessoas nas famílias. Qual que é o ponto com o nazismo? O ponto com o nazismo é naquilo que se refere ao racismo de Estado. Foucault vai dizer que em tempos de biopoder, o biopoder ele é aquele que, por sua vez, faz viver e deixa morrer. Ao contrário do poder soberano, que faz morrer e deixa viver. O exercício do poder soberano ele se dá, acima de tudo, quando ele mata, né? Quando ele não mata, ele está deixando viver, está deixando a vida acontecer. No caso do biopoder, o exercício de fato acontece quando, por sua vez, o biopoder consegue criar mecanismos para controle e para criação, elaboração de maneiras de se fazer viver, ou seja, de ações para se aumentar a taxa de natalidade, a expectativa de vida, de aumentar o tempo útil do sujeito ali para ser economicamente ativo, por exemplo, as observações demográficas que podem aumentar os números de povoamento dentro do Estado-nação, enfim, dentro do território do Estado-nação. Esse é o grande ponto. Fazer viver é dar margem para que a vida aumente. E lidar, portanto, com todos os acontecimentos aleatórios que podem acontecer e que sempre estão prestes a acontecer, de tal maneira, como a mortalidade, né, que é algo aleatório, você não percebe muito bem de onde vem e sempre está acontecendo. Lidar com isso de tal maneira que se possa estender a vida, que se possa lidar com o ser humano enquanto espécie, de tal maneira que seja possível estender a vida para a produção, para a utilidade do corpo, para a utilidade dos corpos. E aqui a gente chega no grande ponto do nazismo. Por quê? Porque o racismo de Estado ele vem quando você tem um Estado que exerce, por sua vez, o biopoder, os mecanismos do biopoder. E por que isso? Qual que é o grande ponto aqui? O grande ponto aqui é que esses mecanismos de biopoder, o seu exercício, né? O seu exercício vai acontecer de tal maneira que deixa viver, que faz viver, aliás, e deixa morrer. Um mecanismo de poder que faz viver e deixa morrer não tem autorização para se matar, para usar o poder aos moldes do poder soberano, que faz morrer. Quando a gente pensa nisso, o mecanismo que pode funcionar para liberar essa parte do fazer morrer é justamente o racismo de Estado. É justamente a oposição que vem junto com a observação biológica, junto com a observação do homem-espécie, que é uma observação propriamente
de um viés evolucionista. Quando se fala evolucionista não é necessariamente de Darwin, mas é dessa noção geral de evolução das espécies, essa noção geral que se tem sobre a competição entre as espécies, a noção geral do mais forte que vai do mais adaptado, mais forte que vai sobreviver. Essas noções, elas entram dentro do biopoder de tal maneira que elas criam a possibilidade de um tipo de racismo que permite fazer morrer. O regime nazista fez isso muito, tendo como o seu outro, a sua raça inferior, que deve ser morta, ou seja, o outro do nazismo, o outro da raça ariana, de uma maneira mais simbólica e mais ideal, em cima dos judeus. E por isso que a matança em cima de judeus foi feita pelo regime nazista. A matança dos judeus é feita de tal maneira que, ao matá-los, se coloca, de certa forma, em uma segurança para a própria raça ariana. Então, matar os judeus é fazer com que a sua própria raça fique numa situação de segurança. O biopoder, acima de tudo, vai instituir dispositivos de segurança. Vai instituir dispositivos que melhoram a situação da espécie. Então, o grande ponto aqui é: ao ter o racismo de Estado, se tem uma justificativa para matar o outro, para não só fazer viver e deixar morrer, mas fazer viver, mas também matar, ter o direito sobre a vida e sobre a morte. E esse direito é colocado num prisma de raça biológica, de uma maneira diferente como acontecia no século XVI, no século XV. O que a gente tem no século XVIII é uma maneira de se entender um racismo de Estado que parte das observações propriamente biológicas e que faz com que aconteça uma noção de uma raça que é superior e de uma raça que é inferior, uma raça que contamina e que precisa ser exterminada para que a raça superior não tenha um meio biológico não purificado. E aqui eu dou a palavra até para o Foucault, para ele falar um pouco sobre como funcionou o nazismo, pensando no poder disciplinar e no biopoder. O nazismo o regime nazista, né, foi um regime que se utilizou demais do poder disciplinar, onde cada corpo individualizado era marcado pela disciplina e que ao mesmo tempo teve controles da vida. Controles propriamente estatísticos, controles de natalidade, morbidade, enfim, controles que envolviam a vida biológica de fato e que se utilizavam de uma visão global e não uma visão celular, como é o poder disciplinar. Aqui eu dou a voz para o Foucault, abre aspas, poder disciplinar, biopoder. Tudo isso percorreu, sustentou a MUC e a sociedade nazista. A assunção do biológico, da procriação, da hereditariedade, a assunção também da doença, dos acidentes. Não há sociedade a um só tempo mais disciplinar e mais previdenciária do que a que foi implantada ou, em todo caso, projetada pelos nazistas. O controle das eventualidades próprias dos processos biológicos era um dos objetivos imediatos do regime. Mas, ao mesmo tempo que se tinha essa sociedade universalmente previdenciária, e quando ele fala previdenciário, o que ele está falando é justamente do biopoder. Ele está falando de uma sociedade regulamentar. O biopoder envolve justamente essas regulamentações. Voltando aqui à citação, então. Mas, ao mesmo tempo que se tinha essa sociedade universalmente previdenciária, universalmente seguradora, universalmente regulamentadora e disciplinar, através dessa sociedade, desencadeamento mais completo do poder assassino, ou seja, do velho poder soberano de matar. Esse poder de matar, que perpassa todo o corpo social da sociedade nazista, se manifesta antes de tudo porque o poder de matar, o poder de vida e de morte, é dado não simplesmente ao Estado, mas a toda uma série de indivíduos, a uma quantidade considerável de pessoas, sejam os SA, os SS, etc. No limite, todos têm o direito de vida e de morte sobre o seu vizinho, no Estado nazista, ainda que fosse pelo comportamento de denúncia, que permite efetivamente suprimir ou fazer suprimirem aquele que está ao seu lado. O grande ponto aqui é, esse racismo de Estado se locomove nas relações cotidianas, dentro do poder disciplinar, dentro do biopoder, e ele vai existir como aquilo que funciona furando o biopoder para que haja, por sua vez, uma possibilidade de se utilizar do poder da morte, o poder de matar. E o grande ponto é,
A destruição das outras raças vai sempre funcionar nesse prisma de uma segurança biológica. A gente destrói a outra raça justamente para que o nosso meio não fique contaminado, para que a gente possa sobreviver. A outra raça não é o inimigo. Esse é o grande ponto. A outra raça é um perigo que deve ser anulado. O grande inimigo político, ele pode ser outro. O grande inimigo político pode ser um outro Estado soberano. O grande inimigo político pode ser um grupo terrorista. O racismo de Estado vai funcionar lidando com o perigo interno, com o perigo do meio, com o perigo que pode anular a força da nossa raça, a força da raça. Esse é o grande ponto do nazismo. A raça ariana em perigo pela raça judia. E era necessário exterminar os judeus para que a própria raça ariana sobrevivesse e se sentisse dessa forma num espaço, num meio de procriação, de reprodução e de manutenção da raça pura ao longo do tempo, numa longa duração. Era isso, gente. Essa é a visão do Foucault dentro de Em Defesa da Sociedade a respeito do nazismo, como ele identifica esse nascimento do racismo de Estado e como ele olha isso do ponto de vista da Segunda Guerra Mundial, principalmente dentro do Estado nazista. Eu agradeço a todos que viram o vídeo até aqui, convido a se inscreverem no canal, fiquem super à vontade, convido a darem um like também nesse vídeo, olhem a agenda de cursos que está aqui embaixo da descrição e até a próxima.